Amados romeiros e romeiras de Nossa Senhora da Abadia, presentes neste grande santuário a ela dedicado, aqui nos ermos de Goiás, chamado Muquem. Associo-me a cada um de vocês que todos os anos vem a este santuário para render homenagens a Nossa Senhora, pedir graças e também agradecer. Completo neste ano 40 anos de romaria. Acredito que somente uma vez por doença que eu não pude estar aqui. Uno-me também a Dona Deusinha, que há 95 anos atrás nascia aqui na romaria de Muquem e está conosco. Querido povo de Deus, a romaria do Muquem é um tempo para nós renovarmos nossa aliança com Deus. O Antigo Testamento, o povo judeu viveu a primeira aliança. E também o povo judeu do Antigo Testamento tinha um senso de peregrinação muito aguçado. Quando a gente reza o Salmo 121, ali está o peregrino judeu que diz: que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Já bem antes de Jesus, desde Salomão e a construção do templo, que os judeus peregrinavam ao encontro do Senhor para adorar a palavra, adorar a presença do Deus inefável, do Deus único e verdadeiro, e se prepararem para receber o Messias. Nós católicos já temos toda a revelação de Deus. Os judeus não tinham, porque Jesus ainda não havia chegado para realizar o Antigo Testamento e dar o Novo Testamento, para cumprir a primeira aliança e estabelecer a segunda aliança para sempre. Esta aliança que é renovada em cada Santa Missa. Qual deve ser a atitude interior do romeiro de Nossa Senhora da Abadia? Uma atitude profunda de adoração, de busca da glória de Deus e da santidade. Ao sairmos das nossas casas com o coração piedoso, espiritualmente tocado pelo mistério de Deus, nós podemos cantar com os peregrinos judeus. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor, a casa da Senhora da Abadia. É um caminho que nós fazemos, alguns com facilidade, outros com sacrifícios, alguns a pé, outros a cavalos, outros de moto, outros de bicicletas e assim por diante. E aqui nós chegamos. E quando entramos no santuário, essa porta grande do meio do santuário, que recorda para nós o Cristo, aquele que abre a porta do redil das ovelhas para que nós possamos entrar e adorar. E ao sermos acolhidos na porta do santuário, os nossos olhos cravam na pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, esta imagem já com cerca de 300 anos, e a gente sente o desejo da humildade. Se uma coisa é certa, Nossa Senhora nos chama à humildade. A sua imagem é pequenininha, mas é exatamente nas pequenas coisas, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, que nós descobrimos as belezas de Deus. Realizando as pequenas coisas, os pequenos gestos, o romeiro encontra com Nossa Senhora.
a sua imagem, que lembra-nos que a Virgem Maria, do alto da sua bondade de mãe do Cristo, olha para nós, nos acolhe e nos coloca diante do seu Filho, dizendo: fazei tudo o que ele vos disser. O romeiro verdadeiro, quando chega ao santuário, ele é envolvido pelo mistério. O mistério é essa realidade que foge a qualquer experimento científico, a qualquer lógica humana. O mistério desafia a nossa racionalidade. Ele é mais do que um sentimento. Ele é mais do que uma ideologia, uma concepção. É Deus. O mistério fala por si mesmo. Talvez o homem simples do sertão, o romeiro mais desprovido da crítica da ciência, é aquele que mais se embebeda do mistério. Quantas vezes me emocionei como padre aqui, vendo o comportamento dos romeiros na visita à imagem de Nossa Senhora. A primeira coisa que o romeiro faz ao chegar ao santuário. Vendo as pessoas simples, mas também pessoas letradas e doutas que conversam com Nossa Senhora através desta imagem. Pedindo graças, agradecendo, se imiscuindo, mergulhando no mistério. Esse mistério que salva, esse mistério que atinge aquela realidade nossa que veio do mistério, que veio de Deus. Por isso o ser humano é um mistério para si mesmo. Porque nós viemos de Deus, e Deus, com a nossa racionalidade, não pode ser conhecido na sua totalidade. Nós conhecemos o mistério de Deus às apalpadelas, com muita dificuldade. E Santo Agostinho vai dizer, olha, se a gente diz que Deus é grande, Ele é muito maior do que a gente pensa. Se Ele é bom, Ele é muito melhor do que a bondade. Se Ele é eterno, Ele é muito maior do que a eternidade. Se Ele é amor, Ele é muito maior do que o amor que nós conhecemos. Deus é. Diante de Deus, diz Santo Tomás de Aquino, nós temos duas atitudes. A atitude apofática, de silenciar. E aqui entra a grandeza dos místicos. Diante desse mistério, eu me calo. Eu me rendo. Eu me entrego no silêncio. Porque Deus fala no silêncio. Deus fala na simplicidade. Como eu sonho com um Muquem silencioso, como a Romaria de Fátima, de Lourdes, de Loreto, as Romarias de São Padre Pio em Pietrelcina, na Itália. Você escuta o silêncio. Muquem ainda é um desafio, 300 anos de Romaria e um desafio. É inconcebível esses bailes, essas arruaças de barracas de baile, de prostituição, de bebedeira. Isso não é de Deus. Mas, meus irmãos, quando vai chegando os dias de começar a Romaria, um mês antes, já acampam no Muquem uma legião de demônios para tentar os romeiros. E o demônio, ele age através de pessoas. Essas barracas que não deixaram a gente dormir até as 3 horas da manhã, elas não têm as bênçãos de Deus. É o dinheiro mais amaldiçoado que aqui do Muquem. É o dinheiro que esse povo ganha, promovendo prostituição, músicas indecentes. Isso é uma ignomínia, isso brada a Deus. Nenhum deles vai terminar bem a vida, se não se converter. E a gente reza pelas conversões. Eu fiquei horas da noite acordado, escutando esse som, esses batidos, essa ignomínia de som automotivo,
que é um verdadeiro desplante diante do silêncio de Deus. E eu fiquei pedindo: Senhor, converta-os. Se eles não se converterem, dê a eles a dor da carne, para que se converta. Porque muitos que vieram ganhar dinheiro no Muquem, promovendo o desassossego, o barulho, a prostituição, terminaram todos mal. Todos terminaram mal. E os que hoje fazem isso também não terminarão bem. Quem conhece pode acompanhar. Porque você vir para um lugar desse, lugar de Nossa Senhora, para promover a miséria. Ontem, quando eu entrar no Muquem, já entrei exorcizando. Aquelas mulheres mal vestidas, tudo com cerveja, com uísque na mão, bebendo. A recepção nossa do Muquem, ela é feita pela carne do pecado. Que tristeza. Eu convido vocês a rezar pela conversão dos pecadores. Porque aonde estão as coisas de Deus, o diabo chega antes. Chega sempre antes. No dia da nossa ordenação de padre, o demônio chegou antes. Aquele diabo que foi eleito nas cercanias do inferno para tentar o novo padre. O dia que vocês chegaram na igreja para casar, o diabo familiar chegou antes. Eleito também nos escombros do inferno para te tentar a vida toda, para destruir seu casamento, para te levar ao adultério, à prostituição. É o demônio. O diabo chega antes. Quando o Papa Leão foi escolhido, o demônio já estava lá para poder tentar o Papa. Quando Jesus foi para o Getsemane, onde suou sangue e água, porque ia ter a paixão, ia ser preso naquele momento, o diabo chegou antes no Getsemane, a tentar Jesus. Então o que nós precisamos? Conversão. É o segundo ponto da vida de um romeiro. Você chega, visita Nossa Senhora e procura melhorar a sua vida. Aí nós temos os confessionários, os sacerdotes atendendo às confissões, é onde o romeiro entra na piscina da graça, confessa seus pecados e recebe a misericórdia. Muitos católicos deixaram a Igreja Católica para ser evangélicos por causa da confissão. Vocês acham que os corruptos de Brasília, essa corrupção que entrou no Brasil avassaladoramente, vocês acham que esse povo vira católico? Muitos deles batizados na Igreja Católica, mas não dá conta de ser católico, porque tem que confessar. Esse é o tribunal mais terrível que nós temos no mundo, o tribunal da confissão. Porque um corrupto chega para confessar, arrependido de seus pecados: eu roubei tantos bilhões ou milhões. O padre só vai dizer: Deus só pode te perdoar se você devolver o dinheiro. Por isso é melhor entrar numa outra igreja dessas seitas, levantar a mão, entregar-se para Jesus e seguir. Porque você não precisa limpar sua consciência. Ser católico é a coisa mais difícil do mundo. Para mim, é a realidade mais difícil. A religião mais difícil que existe no mundo é a religião católica. Você tem que confessar. Você tem que passar pelo tribunal de Deus já nesse mundo para ir limpando a eira do seu coração. E uma romaria que não tem confissão não é romaria. Um romeiro que vem à romaria cheio de pecado e volta para casa sem se confessar, ele não fez a sua caminhada. Os políticos também têm que confessar se é católico, viu? Político católico se confessa. Eu atendo alguns que lutam. Nós temos muitos políticos bons, mas uma andorinha sozinha não faz verão. Essa frase é tão antiga, ela é de 300 anos antes de Cristo. Aristóteles, na sua Ética Nicômacos, diz: uma andorinha sozinha não faz verão. Não existe católico sozinho. Nós somos uma igreja de comunidade. É na comunidade que a gente aprende a ser humilde, a se converter de verdade. Esse é o ponto, a conversão, a mudança de vida, a mudança do coração. E um terceiro ponto que
O romeiro precisa observar é a Eucaristia, gente, a missa. E adoração, a Capela do Santíssimo. Você vem para o Muquem, não é só para ficar deitado lá na sua barraca, comendo o dia todo. Faça um momento de adoração, aproveita. Eu sei que muita gente vem para descansar no Muquem. E há um momento de descanso também nas mãos de Deus. Como isso é importante. E hoje nós lembramos um santo, São Maximiliano Maria Kolbe. No ano passado, por graça de Deus, eu estive na Polônia. E quando programou essa peregrinação, não estava no roteiro a visita ao campo de concentração de Auschwitz. A burocracia terrível para entrar naquilo, mas colocaram. Nós passamos uma manhã ali. É de chorar por dentro. O Museu do Holocausto. As coisas que sobraram dos que morreram ali. A cela onde São Maximiliano ficou. Uma vela acesa lá o tempo todo. E aquele cômodozinho um pouco maior do que isso aqui, onde eles colocavam as pessoas para morrer. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e fechava. São Maximiliano, vendo um pai de família que foi sentenciado à câmara de gás, ele pediu ao carrasco, deixa que eu morra no lugar dele, porque ele tem filhos. Ele não pode morrer. E foi aceito. E São Maximiliano, nu, com aqueles outros 3 prisioneiros nu, dentro daquele cilindro, ficou ali. Jogava lá, daqui um dia, 2 dias, voltava para ver quantos que já tinham morrido. Os 3 tinham agachado, morrido, e ele ainda estava vivo. Aí tiraram o pobre santo, deram uma injeção no coração dele, letal, e ele morreu, e jogou no forno crematório. Os carrascos morreram todos, do jeito que morreram. Hitler morreu do jeito que morreu. E São Maximiliano continua intercedendo. Vale a pena conhecer aquele lugar difícil. Eu tive que rezar com muitas pessoas da peregrinação que sentiu mal ali vendo as coisas das crianças, a foto daquelas crianças que eram tirados o sexo delas para fazer experiência. Coisas terríveis. Esse é um santo. A igreja nasceu do sangue de Cristo e esse sangue de Cristo vai misturando continuamente com o sangue dos mártires católicos. Homens e mulheres que morrem pela fé. São Maximiliano morreu pela fé, como tantos mártires morreram pela fé. No último dia 6 agora, nós rezamos no mundo todo pelos católicos perseguidos. Pouco tempo agora, uma paróquia no Quênia, o padre estava celebrando, chegou os radicais islâmicos, fecharam a igreja e exigiram que todos se tornassem islâmicos. E o padre disse para o povo, ajoelhemos e façamos a nossa profissão de fé para morrer com Cristo. Todos ajoelharam, rezando o credo, professando a sua fé católica e foram todos degolados. Aquele rio de sangue desceu da igreja. Depois jogaram tambores de gasolina em cima dos defuntos e queimou tudo. São mártires. Isso agora. A grande mídia, podre como ela é, que só passa pano para o comunismo, para as coisas erradas, nunca mostra isso. Nunca mostra. Aí no outro dia estava lá o padre, um outro padre fazendo um buraco grande para jogar os restos, os carvões dos católicos mortos, queimados, assassinados. Que tristeza. Isso é a fé católica. Ser católico não é fácil, porque se vem uma perseguição, você tem que morrer defendendo o credo. A fé católica, a fé dos primeiros séculos. E esta fé, meus irmãos, nós a levamos para a vida. O romeiro de Nossa Senhora leva a sua fé para toda a sua vida. E o Vaticano II colocou para nós muito claro o que são os estados de vida católica. Primeiro, o matrimônio, que Jesus fala no Evangelho de hoje. O matrimônio. Vocês são casados, vocês
zelam suficientemente pelo seu matrimônio? Vocês que estão separados por causa de tantas coisas, adultério, falta de santidade, falta de missa, falta de fé, será que não é hora de arrepender desses pecados? Ser católico não é fácil. Um casal católico tem que viver até o fim. E nós temos muitos exemplos de católicos que vão até o fim, na saúde e na doença, na tristeza e na alegria. Eu lembro há muitos anos atrás, pregando um congresso da Pastoral Familiar em Niquelândia, de um casal. Ele chegou, talvez até esteja aqui, chegou empurrando a cadeira de rodas, já tem mais de 20 anos, colocou-se na frente, ela com 2 Bíblias, passou a do marido, ele sentou ao lado, e eles participando de uma palestra que eu dei. No intervalo, conversando com eles, ela me disse: eu estou assim por causa de um acidente, já tinha 18 anos o acidente. Daqui para baixo, nada em mim funciona. E quando eu fiquei assim, eu disse para o meu bem: se você quiser arrumar outras mulheres para te satisfazer, eu aceito, porque eu não posso te servir. E ele chorou na frente dela e disse: eu te prometi, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, ser fiel. E ele me disse: eu vivo o meu celibato, a minha castidade. Um homem santo, talvez mais santo do que nós padres, nesse caminho da santidade, do celibato e da castidade. Isso é o estado de vida matrimonial. O casamento é indissolúvel e único. O casamento se realiza na frente do altar. Eu, quando vejo esses jovens, sobretudo da classe alta, pedir para casar em clube, para pedir para casar na beira de praia, de lago, essas coisas, eu já fico com o coração triste. Não sabe o que é o casamento. Ninguém pode casar fora do altar. Eucaristia e matrimônio é coeso. Casal que vai à missa todo domingo, que ora, que recita seu terço, nunca se separa. Casal que adora Jesus na Eucaristia, que ama Nossa Senhora, nunca se separa, venha o que vier. E também para nós, diáconos, o diaconato, seja permanente ou transitório, é um dom. O diácono casado não pode ter outra mulher, mesmo se ficar viúvo. Ser católico é difícil. Na minha diocese teve um que não deu conta. O sacerdote é um estado de vida, o bispo, o padre, que é selado também no altar. Não se ordena o padre fora do altar, não se casa ninguém fora do altar. Os estados de vida estão ligados ao altar, à Eucaristia. Por isso o romeiro de Nossa Senhora tem que ser gente de missa, gente de adoração a Jesus Eucarístico. Isso não tem preço. Com todo respeito às igrejas evangélicas, mas elas não são católicas, porque elas não têm a tradição da igreja, elas não têm os sacramentos, mal é mal o batismo. Eu sei que tem muitos evangélicos aqui, está na hora, sobretudo vocês evangélicos que foi batizado na igreja católica, depois batizou de novo. Segundo batismo, não valeu. Está na hora de vocês voltar para a igreja, como milhares e milhares no mundo todo estão voltando, inclusive pastores, padres anglicanos, que estão voltando à igreja, porque as mídias sociais despertou o conhecimento da patrística, dos ensinamentos primitivos da igreja, desde o Didaquê, esse primeiro catecismo da igreja, do primeiro século da igreja, que está aí na internet. Os escritos de Santo Agostinho, São João Crisóstomo, Clemente Romano, Santo Inácio de Antioquia, dos grandes patrísticos, dos 6 primeiros séculos da igreja.
Um católico que conhece a Igreja Católica jamais deixará a Igreja Católica, porque ele sabe que a Igreja Católica possui todos os remédios necessários e adequados. Deixa vocês arrumar esse microfone para mim, gente. Está horrível esse microfone. A Igreja Católica possui todos os remédios necessários e adequados para a nossa salvação. Os remédios que a igreja tem é a palavra, a tradição e os sacramentos. Nós não adoramos Nossa Senhora. Os evangélicos sempre dizem que o católico é idólatra, adora o santo. Não, nós não adoramos santo nenhum. A nossa adoração é somente a Deus. Mas Nossa Senhora e os santos intercedem por nós, porque é a igreja do céu rezando com a igreja da terra, para que nós possamos caminhar na luz. O casamento católico é cruz, dizia São João Paulo II, por isso não é fácil ser casado. Se vocês acham que é fácil, não é. Não é fácil também ser padre, não é fácil ser diácono permanente, não é fácil ser bispo. Tudo na igreja é difícil, porque é a cruz que vai norteando a nossa vida. Em Auschwitz, no campo de concentração da Polônia, foi atormentado o grande médico judeu Viktor Frankl, que quando saiu de casa preso com a mulher e seus 2 filhos, uma filha e um filho, ele sabia que todos iam morrer. E ele buscou dentro de si uma força divina para não morrer, para depois escrever tudo sobre o que ele ia passar. Quando entra no carroção, chega lá na frente, masculino para cá, feminino para cá. A esposa lhe dá o último beijo, a filhinha lhe dá o último beijo. Despede-se. E ele diz: eu não vou morrer. Tudo tem um sentido. Sofrimento tem um sentido. Tudo isso, esses horrores, tudo tem sentido. Passou em vários campos de concentração. Quando as forças aliadas libertaram, ele estava a pele e os ossos. O filho que ficou no braço dele foi arrancado lá na frente por um soldado, porque criança é para cá. Certamente passou por experimentos. Eles tentavam tirar os órgãos genitais dos meninos, tem lá as fotos, para tentar ver se era possível fazer menino virar menina, com experimentos médicos. Horrível. Viktor Frankl saiu livre, morreu em 1968. E ele escreveu um livro que eu receito para vocês ler, Em Busca de Sentido. Eu li há 25 anos atrás, marcou minha vida esse livro. Porque dali você pode entender qual que é na nossa igreja, no nosso cristianismo, dá sentido para nós. A cruz. O romeiro chega, olha a cruz. Nossa Senhora esteve aos pés da cruz. É o maior símbolo que o mundo já conheceu, é a cruz. Os romeiros chegam aqui, vocês podem ver que o nosso canto Louvor à Virgem é um canto triste, porque ele canta a dor do romeiro, do sertanejo, dos que vêm deprimidos, com câncer, com angústias, mulheres que vêm pedir a bênção para poder engravidar, famílias que vêm para rezar para tirar a dor do coração por causa da morte de uma criança. Os romeiros trazem as cruzes. E Viktor Frankl ensina para nós, dê sentido. Dê sentido ao seu sofrimento, à sua viuvez. Dê sentido àquele sofrimento que você passou com aquela pessoa da sua família, uma criança que morreu de câncer. Aquele acidente que ceifou todos da família. Eu me lembro da nossa região aqui, de um acidente fatídico, há mais de quase 40 anos atrás. Sobrou apenas uma menina. Os irmãozinhos morreu, a mãe e o pai. Morreu toda a família. E uma vez, rezando com ela, eu ensinei ela a dar o sentido. Ela era muito triste.
E depois a encontrei, depois de casada, já com filhos, e ela me agradeceu, porque aquelas palavras foram palavras concretas. Que não adianta você falar, não, aceita, consola, você tem que ensinar, dê sentido. Dá um sentido à morte do seu pai, à morte da sua mãe, dos seus irmãos, você viu queimando dentro daquele carro tombado, e você sem poder fazer nada. Dar sentido. O Romeiro de Nossa Senhora vem com a sua história, vem com as suas dores para dar sentido. E vocês, famílias, as famílias são as bênçãos para a nossa igreja. A família é a base, é a sustentação de tudo, gente. E Nosso Senhor diz, o casamento não é fácil. Nem todos conseguem. Há uns que já nascem capazes. Outros são feitos assim pelos homens. E há aqueles que não se casam por amor ao reino de Deus. No caso dos sacerdotes e dos religiosos e consagrados. Mas aqueles que se casam, lembre-se, a sua casa, já dizia São João Crisóstomo no século IV. A casa católica deve ser como uma capela, uma pequena igreja, que São Padre Pio depois vai chamar de igreja doméstica, e São João Paulo II, que era amigo de São Padre Pio, usou muito essa expressão. A igreja doméstica é a família. Vocês que não estão bem no coração, rezem aqui no santuário, volte para casa em paz. Vocês filhos que não dão atenção aos seus pais, que adianta você vir beijar a filha de Nossa Senhora, mas você é rude com a sua mãe, com seu pai, com os doentes da sua casa. Convertam-se. Conversão é a palavra da vez para todos nós neste ano. Conversão. Converter é acordar, e no latim, dar o coração. E nós queremos dar o coração a Deus pelas mãos de Nossa Senhora da Abadia, para sermos homens e mulheres felizes. Esse é o desejo que eu tenho, que todos voltem para casa melhores do que aqui chegaram. Faz as pazes, depõe o ódio, busca o perdão. Você que quebrou economicamente, busca um sentido para isso. Tudo tem um sentido. Deus não quer a miséria na nossa vida, mas aquilo que acontece, Deus dá um sentido. Procura dar um sentido para o sofrimento e para a cruz que você trouxe aqui para o santuário. O Brasil hoje é uma grande cruz que nós precisamos carregar com fé. O Brasil só vai mudar pela educação. Daqui 30, 40 anos, as escolas conservadoras, as escolas clássicas que nós estamos fundando, Brasil afora, inclusive em Formosa, a escola Bento XVI. Nós estamos formando crianças que aprendem o latim, que aprendem a história verdadeira, para combater essa prática hedonista miserável que entrou no mundo e que estrangulou a família. Nossas famílias vêm sendo estranguladas pela Globo, por esse programa da Malhação que acabou com os jovens, com os adolescentes, enquanto os pais trabalhavam. Tem muita coisa que a gente tem que carregar nesse país nosso. E que a Virgem Maria nos ajude a ser católicos fiéis e que ela nos livre da peste, da fome, da guerra e do comunismo. Assim seja. Amém.